Estamos no Caribe, e este é o povo taíno. Há muito tempo, os cientistas acreditam que eles foram os primeiros habitantes das Grandes Antilhas e que esses povos já percorriam as ilhas muito antes de Colombo descobrir esse lugar. No entanto, uma descoberta recente mostrou que havia outros povos vivendo lá. Esses povos são chamados de povos arcaicos e agora são conhecidos por serem bons no uso de ferramentas de pedra. Eles usaram uma série de ferramentas polidas, como martelos, machados e outros. Ainda não descobrimos como eles conseguiram inventar e produzir todas essas ferramentas sem equipamentos especiais. Os cientistas estão agora procurando uma espécie de necrópole ou um sítio arqueológico semelhante para descobrir mais sobre essas pessoas. Outro assentamento curioso foi encontrado há alguns anos, não muito longe da Flórida. Esse também é pré-colombiano, mas parece que os moradores estavam mais preocupados com a moda do que com o uso de ferramentas de pedra. Os cientistas descobriram um complexo de 37 anéis de concha de ostra. Havia muitas casas com esses anéis, e os habitantes locais produziam contas com as conchas de criaturas marinhas. A propósito, há muito tempo, as miçangas não se destinavam apenas à moda, mas também eram um importante instrumento social. As pessoas as costuravam em suas roupas para manifestar seu poder ou riqueza. Às vezes, os arqueólogos conseguem descobrir cidades inteiras. Foi exatamente isso que Eleni Korka, uma arqueóloga da Grécia, fez. Ela encontrou a cidade perdida de Teneia em 2018. Não foi um golpe de sorte. Toda a busca levou 34 anos. A propósito, Teneia era até considerada uma cidade mítica. A cidade de Teneia foi fundada pelos troianos e os textos antigos afirmavam que ela era incrivelmente rica. Bem, parece que os textos eram verdadeiros. Os arqueólogos encontraram cerca de 200 moedas no local. Algumas joias também foram encontradas. Por exemplo, havia um anel de ferro com um selo. Eles também acharam uma moeda de ouro que supostamente era usada para pagar uma viagem para a vida após a morte. Sim, naquela época as pessoas acreditavam que ela existia e que precisavam pagar pela passagem para chegar lá. Os pisos de argila, pedras e mármore descobertos nos ajudam a imaginar como eram suas moradias. E os arqueólogos também encontraram alguns vasos. Um dos primeiros exemplos de arte feita pelo homem está localizado na caverna de Altamira, no norte da Espanha. As pinturas em uma caverna paleolítica são especiais porque não são monocromáticas, mas têm várias cores combinadas. Ainda assim, essas primeiras obras-primas ficaram escondidas por muito tempo. Elas só foram descobertas em 1868, e hoje essa caverna é um patrimônio mundial da Unesco. Apesar da idade dessas pinturas, elas estão bem preservadas, pois ficaram isoladas durante todo esse tempo. Como a galeria estava localizada no fundo de uma caverna, era quase impossível que influências climáticas externas arruinassem essas obras-primas pré-históricas. Estamos agora na Inglaterra, em 2009. Conheça Terry Herbert, membro do Clube de Pesquisa e Detecção de Metais de Bloxwich. Um dia, ele estava inspecionando casualmente terras agrícolas aradas em Staffordshire com detector de metais. Acho que ele devia estar querendo encontrar algo especial, mas aposto que não esperava achar o que de fato encontrou. Ele descobriu algo que os cientistas mais tarde chamaram de o maior tesouro de ouro e prata anglo-saxônica já encontrado. Há uma lista de itens descobertos, mas se eu começar a lê-la para você, vou levar muito tempo. Para encurtar a história, os arqueólogos acharam 4 quilos de ouro, 2 quilos de prata e cerca de 3.500 peças de joalheria. O Museu de Birmingham e a Galeria de Arte e Museu de Cerâmica contribuíram e compraram a coleção inteira por mais de 3 milhões de libras. Mensagens em uma garrafa são um fenômeno cultural famoso que vemos com frequência em filmes, mas acontece que esse método de preservação de cartas é bastante eficiente. Isso é comprovado pelos pergaminhos do Mar Morto. Na década de 1940, pastores beduínos descobriram 7 pergaminhos contidos em potes de argila em uma caverna. Foi determinado que esses pergaminhos tinham cerca de 2.000 anos de idade, mas esses manuscritos foram apenas o começo de uma série de grandes descobertas. Os beduínos venderam esses manuscritos, mas as pessoas continuaram encontrando mais. A última descoberta ocorreu em 2021 e, quem sabe, talvez ainda haja mais para encontrar. Outra obra de arte localizada recentemente em uma caverna foi uma concha pintada. Esse fóssil foi descoberto no norte da Itália, e os cientistas acreditam que esses fósseis foram coletados pelos Neandertais. Essa descoberta é curiosa por um motivo.
Acredita-se que os Neandertais eram bastante primitivos, mas essa concha prova o contrário. Em 2004, Robert Muckle, professor de arqueologia, ouviu falar de um local peculiar escondido na floresta das montanhas de North Shore, na Colômbia Britânica. Robert sabia que algumas latas velhas e uma lâmina de serra haviam sido encontradas lá. Acreditava-se que esse local era uma espécie de acampamento de madeireiros, mas uma escavação minuciosa que levou 14 anos para ser concluída revelou algo diferente. Na verdade, não se tratava de um campo de exploração madeireira, mas de um assentamento japonês há muito perdido. Os arqueólogos encontraram cerca de 1000 itens, como tigelas de arroz brancas e azuis, bules, relógios de bolso, garrafas de saquê e botões. A cerâmica não estava muito bem preservada, então eles descobriram apenas centenas de fragmentos. Em uma de suas entrevistas, Robert mencionou que eles também acharam restos de uma casa de banhos. A comunidade que vivia ali era bem pequena, pois só foram encontradas cerca de 14 casas. Os cientistas acreditam que eles devem ter vivido ali em segredo. As pessoas mudaram suas preferências ao longo dos séculos. A moda certamente mudou. E nossas casas também, sem mencionar nossas tecnologias. Mas há uma coisa que com certeza não mudou: nosso amor pela comida. Os cientistas conseguiram descobrir alguns dos exemplos mais antigos da comida favorita das pessoas. Eles inspecionaram algumas cerâmicas antigas e conseguiram encontrar vestígios que datam de cerca de 2000 a.C. Tudo isso aconteceu na Sicília. E adivinhe qual era essa comida? Não era pizza ou macarrão, mas azeite de oliva. E tem mais! Pesquisadores do Egito descobriram uma substância grumosa em uma cerâmica antiga, que se revelou ser queijo. O queijo data do século 13 a.C. Acho que o cheiro não era agradável, pois estima-se que ele tinha mais de 3.000 anos e estava cheio de bactérias. Fato interessante aqui, esse queijo deve ter sido muito requintado. Depois de estudá-lo, os cientistas chegaram à conclusão de que ele foi cozido com uma variedade de leites. Eles afirmam que os povos antigos usavam uma mistura de leite de vaca e leite de ovelha ou de cabra. Você provavelmente pensou: ei, mencionamos o azeite de oliva e o queijo, mas e o pão? Claro, o pão é inseparável de quase todas as culturas, e diferentes povos têm seu próprio tipo de pão. Há provas científicas de que o pão foi um dos primeiros pratos que as pessoas aprenderam a cozinhar. Um grupo de arqueólogos encontrou um pão com mais de 14.000 anos de idade. 14.400 anos, para ser mais exato. O que é estranho é que as pessoas daquela época não conheciam a agricultura. Eram caçadoras e, tecnicamente, esse pão antigo antecede a era da agricultura em 4.000 anos. Sim, ainda há muito a aprender sobre o mundo antigo. Aí venho, não é o sol, nem a música dos Beatles, mas o fato bônus. Ok, é sobre os Beatles, eu admito. Sim, eu sei, eles não são exatamente novos. A banda foi formada em 1960, mas nem todos os nossos fatos precisam ter milhares de anos para ser legais. Em 1966, os Beatles fizeram uma apresentação ao vivo de sua música Paperback Writer no programa de TV Top of the Pops. De alguma forma, a BBC não gravou a apresentação e todos os fãs tinham certeza de que ela estava perdida. Não! Acontece que David Chandler, um fã dos Beatles, gravou o show com sua câmera pessoal. Ela ficou esquecida por muito tempo e foi guardada no sótão por muitos anos. A gravação foi redescoberta em 2019. Acho que esse é um achado muito legal.